O inverno aqui no hemisfério norte se aproxima e a pandemia pode voltar a se agravar. O que preocupa mais hoje é o inegável aumento de infecções de Covid por aqui. No último inverno, a média de novas contaminações diárias chegou a quase 60 mil. Caiu consideravelmente, voltou a subir e agora ultrapassou a barreira dos 40 mil. Enquanto no Brasil se anunciam medidas de flexibilização no uso de máscaras, outros países falam em retomar a obrigatoriedade delas. No Reino Unido, uma quarta onda de infecções pela Covid-19 preocupa e faz crescer o apelo pela volta de algumas restrições. O número de casos no país voltou ao patamar de julho, justamente quando começou o relaxamento das orientações sanitárias. O governo já admite que o índice de infecções pode bater 100 mil por dia durante o inverno no hemisfério norte. Entre os possíveis motivos para o aumento de casos está a volta do contato social e a diminuição no uso de máscara. Com receio de que os hospitais voltem a ficar cheios, os chefes do Serviço Público de Saúde pedem que o governo britânico adote imediatamente algumas medidas, como a volta da obrigatoriedade de máscaras em locais fechados. Em Londres, a máscara só é exigida no transporte público porque a prefeitura determinou. Mesmo assim, muita gente largou de mão, como se o coronavírus não estivesse circulando mais. Mas o vírus não só continua circulando, como se abriu caminho para o surgimento de novas variantes. Depois da Delta, foi identificada no Reino Unido uma subvariante, chamada Delta Plus. Ela já representa cerca de 6% dos casos de Covid na região. A novidade reforça o pedido de volta de obrigatoriedade no uso de máscaras e também de outras medidas, como o trabalho remoto e o passaporte da vacina. Mas o governo local tem evitado falar em retomada de restrições mais severas. O ministro da Saúde britânico disse agora há pouco que o governo, por enquanto, não vai adotar restrições, mas sugeriu que as pessoas deem pequenos passos para ajudar a controlar o vírus. Aqueles de sempre: encontros ao ar livre sempre que possível, abrir portas e janelas quando der e usar máscara em ambientes cheios. Ele disse que existe sim uma preocupação à medida que o inverno aqui no hemisfério norte vai se aproximando, que a estação oferece as condições perfeitas não só para a Covid, mas também para vírus sazonais, e que o Reino Unido já está começando a ver esse impacto. O ministro falou que o coronavírus ainda vai ficar por perto durante muito tempo e que continua sendo uma ameaça, que a pandemia não acabou. Qual pode ser o impacto da nova onda de infecções no Reino Unido? Como o avanço da vacinação pode fazer diferença? Qual a chance de haver novo lockdown no país, como já acontece na Rússia e na Letônia? E qual é o panorama para toda a Europa, que viveu uma época sombria na pandemia no ano passado? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a jornalista Vivian Oswald, colaboradora do Globo em Londres. Fique com a gente! Vivian Oswald, enquanto no Brasil se fala em flexibilização no uso de máscaras, o Reino Unido voltou a considerar restrições por conta da Covid-19. Qual que é a situação por aí? Olha, essa é uma das maiores preocupações no momento, né? Houve uma disparada no número de casos, novos casos, e inclusive de óbitos, embora eles não sejam tão numerosos quanto no início da pandemia ou no auge da pandemia, não são desprezíveis, né? A gente tem aqui um número de óbitos acima de 124 por dia, o que é bastante aqui para esse país, e um número de casos na média móvel acima de 45 mil. E os especialistas estão atribuindo em grande medida essa disparada dos casos justamente à suspensão do uso de máscaras, porque desde o dia 19 de julho, quando o Reino Unido resolveu suspender todas as restrições sanitárias que estavam em vigor, e a máscara era uma delas, as pessoas começaram a agir como se tudo estivesse voltando ao normal. E a gente chegou num ponto em que, se você tomar o transporte público aqui no Reino Unido, se você for a um supermercado, a uma loja, a um museu, a maior parte das pessoas não está usando máscara. Então, assim, o que os especialistas acham é que é super necessário, nesse momento, o uso de máscaras, e eles querem que o governo cobre isso. Por quê? Porque o governo, na verdade, pelo seu histórico, né, liberal, é aquela coisa, eles querem proibir sem proibir. Então, o que eles fazem? Eles não obrigam o uso de máscara, eles recomendam.
Então fica a critério das pessoas, e enquanto não for obrigatório o uso de máscaras, as pessoas é que vão decidir se elas usam ou não. Então você tem a Associação dos Funcionários do Sistema Nacional de Saúde, que já pediu para o governo trazer de volta a obrigatoriedade do uso da máscara, os especialistas que aconselham o governo, isso é uma notícia que saiu nessa sexta-feira, pela revelação dos dados de uma reunião que eles tiveram com o governo na semana do dia 17 de outubro. Eles disseram para o governo que era fundamental que as pessoas voltassem a usar as máscaras. E isso é uma das medidas que estão sendo consideradas, né, mais rigorosas para que você evite uma tragédia no final do ano, porque no final do ano você não tem só os casos de Covid que vão subindo, você tem aí o frio do inverno, então você tem casos de gripe comum, e tudo isso pressiona ainda mais o Sistema Nacional de Saúde, que já vinha pressionado desde o início da pandemia. A gente tem que lembrar que durante esses 2 anos de pandemia, muitos pacientes que tinham seus tratamentos previstos, cirurgias e tal, muitos tiveram tudo isso postergado, né? Porque eles precisavam atender primeiro os casos de Covid. E o número de hospitalizações também subiu bastante nas últimas semanas. Então, assim, se a gente for voltar à coisa do uso da máscara, o que os especialistas estão dizendo é que sim, a falta do uso da máscara é uma das razões para a disparada no número de casos, e ele coincide exatamente com os 3 meses iniciados no dia 19 de julho, que foi quando o governo resolveu suspender todas as medidas sanitárias em vigor, inclusive o uso da máscara. Ô Vivian, como é que foram as idas e vindas nessa questão da máscara aí no Reino Unido? As pessoas resistiram muito ao uso da máscara, e agora, com essa possibilidade de talvez a máscara voltar a ser obrigatória, as pessoas tendem a resistir também? Como é que é a aceitação do uso de máscara por aí? Olha, quando ele foi imposto como uma coisa obrigatória por lei, as pessoas no começo acharam estranho, mas todo mundo acabou se adaptando, né? Depois é que, ao ficar a critério das pessoas, as pessoas foram desistindo, mas não existe uma resistência muito forte ao uso da máscara nesse momento. Existe uma resistência forte, sim, à cobrança do passaporte de vacina. E isso é uma questão que vai dar trabalho ao governo e está também no rol de medidas mais restritivas que estão sendo consideradas pela equipe do Boris Johnson no que eles chamam de Plano B. Plano B seria um conjunto de medidas que deveriam ser impostas caso o governo julgue que a situação saiu de controle. E os especialistas têm cobrado do governo desde a semana passada, que o Plano B seja, sim, colocado em prática. Pois é, Vivian, porque normalmente flexibilização de uso de máscara é considerada quando tem um avanço na vacinação da população, né? E mesmo assim, uma medida ainda um tanto controversa, aí, considerando a opinião de alguns especialistas. Qual que é o cenário de vacinação hoje no Reino Unido, a cobertura vacinal da população contra a Covid? O Reino Unido ficou para trás em relação a outros países europeus, porque os outros países europeus que começaram depois a vacinar, vacinaram mais as crianças e os adolescentes, né? O Reino Unido está começando a vacinar agora a população mais jovem, de 12 a 16 anos, que estava nas escolas e tudo mais. Eles relutaram um pouco em começar. Agora, tem uma outra questão na coisa da vacinação, que apesar do percentual ser alto de vacinação aqui no Reino Unido, a gente tem que lembrar que o fato de o país ter sido um dos primeiros a vacinar no mundo significa que os primeiros vacinados lá atrás foram vacinados há mais tempo. Quer dizer, tem vários especialistas dizendo que aquele período, né, em que a vacina é eficiente vai passando. A primeira vacina foi dada aqui no Reino Unido no dia 17 de dezembro. Lembra aquela senhora mais velha, chamada Margaret e tal? Apareceu nas primeiras páginas de todos os jornais do mundo. Quer dizer, foi em dezembro. Os especialistas consideram que o efeito da vacina vai diminuindo ao longo de 6 meses, quer dizer, o prazo é agora. E aí entra uma outra crítica ao governo, que é a terceira dose da vacina, né, o reforço, que a gente já começou a dar no Brasil e que começou aqui também. Só que o ritmo do reforço aqui é bastante lento. Você tem um grupo menor de pessoas elegível para tomar essa dose de reforço, que são mais ou menos 30 milhões de pessoas. São os adultos acima de 50 anos, com casos de doenças pré-existentes e que tenham tomado a segunda dose até 6 meses atrás. Tudo isso significa, incluindo esse ritmo mais lento de vacinação, que você tem 4 milhões de pessoas apenas que receberam a terceira dose.
tudo isso cria uma fragilidade no universo de pessoas vacinadas e aumenta a importância, de novo, né, do uso da máscara, porque é uma forma de você proteger as pessoas que tomaram as suas doses de vacina lá atrás, as pessoas que não tomaram vacina nenhuma, e tem muitas ainda, né, sobretudo os jovens que voltaram à escola agora há pouco, os jovens que estão voltando às aulas nas universidades também. Pois é, tem alguma expectativa por aí pela vacinação de crianças, Vivian? Porque a gente não tem nenhuma vacina ainda autorizada, mas nos Estados Unidos a Pfizer já pediu autorização para o FDA para vacinar as crianças, né, a partir de 5 anos. Já se fala por aí no Reino Unido? O governo já está se preparando para isso? Por enquanto eles estão vacinando as crianças acima de 12 anos, né, que foi um grupo da população que acabou ficando para depois. E eles também acham que com a volta às aulas aumentou a circulação do vírus justamente nessa camada da população. Eu acho que eles estão se concentrando nesses grupos agora, da terceira dose da vacina e esse universo aí das crianças acima de 12 anos. A variante Delta e uma subvariante, a Delta Plus, parecem ser muito mais transmissíveis que as outras variantes conhecidas, além de mais resistentes aos nossos anticorpos. Vivian, quando a vacinação empaca e as pessoas relaxam nas medidas de precaução, o vírus acaba circulando por mais tempo, né? E se cria ali um ambiente para o surgimento de novas variantes, como foi com a Delta. E agora se fala na subvariante Delta Plus. O que já se sabe sobre ela? Como é que tem sido o comportamento dela no Reino Unido? Olha, a Delta Plus, que é uma variante que eles chamam de subvariante, né, da Delta comum, que é a mais presente aqui no país e no resto do mundo todo, ainda não tem muitos estudos sobre ela. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte, que ela passou para a categoria das variantes que estão sob investigação, porque acredita-se que seja uma variante mais transmissível, em até 10% é o que se acredita nesse momento. Agora, embora ela não seja uma variante dominante, os últimos dados oficiais têm sugerido que 6% das infecções já são feitas a partir da Delta Plus, quer dizer, é um motivo de preocupação, embora ainda não haja evidência de que essa seja uma variante que cause efeitos mais graves da doença ou que leve a mais casos de hospitalização. Mas ela tem, sim, recebido mais atenção do governo e dos especialistas. Ela preocupa. Vivian, um outro país que teve que voltar atrás no relaxamento das medidas de precaução foi a Rússia, que anunciou uma quarentena, né, que não era vista desde junho do ano passado. É um cenário parecido ao vivido no Reino Unido. Na Rússia tem a diferença de que a vacinação não engrenou propriamente, né? Na Rússia a quarta onda já se instalou, já chegou, né? E eles estão batendo recordes da pandemia nos últimos 6 dias. Quer dizer, a Rússia apresentou o número mais alto desde o início da pandemia de casos em 24 horas. Foram 37,1 mil casos. Foram 6 recordes diários sucessivos nos últimos 6 dias. Diante disso, o presidente Vladimir Putin decretou um feriado que vai de 30 de outubro a 7 de novembro. Quer dizer, as pessoas não precisam trabalhar presencialmente, os serviços considerados não essenciais estão suspensos e as regiões, os governos das regiões podem até prorrogar esse feriado se eles considerarem que o índice de contaminações não caiu. Em Moscou, o prefeito Sergei Sobyanin também decretou um lockdown parcial. Ele é um pouco mais comprido do que o que determinou Putin, vai de 28 de outubro a 7 de novembro. Mas na Rússia o caso é um pouco diferente, né? Porque a Rússia, embora também tenha desenvolvido lá sua vacina Sputnik e tenha começado a aplicar cedo, e desde o início desse ano a vacina é de graça e acessível para todo mundo, os russos resistem muito à vacina. Só 1 em cada 3 russos está completamente vacinado contra a Covid. Tem muitos governos regionais que estão obrigando as pessoas a irem se vacinar, algumas empresas também estão fazendo isso, mas a resistência à vacinação lá foi muito grande. Então você tem uma mistura de várias coisas. Eles abriram um pouco de pressa, resistiram a fechar no começo, mas você tem uma resistência à vacinação que aqui no Reino Unido não foi forte, como é na Rússia. E no Reino Unido, a resistência é a um lockdown, por exemplo? Porque já foram 3 lockdowns por aí? Se fala nisso, se considera ou já provoca um desgaste propor alguma medida nesse sentido? Não, ninguém fala em lockdown aqui ainda.
O que se fala é na adoção do plano B, né, que vinha sendo debatido pelo governo do primeiro-ministro Boris Johnson, e esse plano B incluiria 3 medidas principais: a obrigatoriedade do uso de máscara, a cobrança do passaporte da vacina e a recomendação de que as pessoas voltem ao teletrabalho. Agora, isso é uma coisa que está sendo considerada pelo governo, embora o secretário de Saúde tenha dito que ainda não é o caso, mas é uma possibilidade. Não se fala em lockdown. Agora, o próprio governo e os ministros têm resistido a usar o tal do plano B, porque a economia foi reaberta totalmente há 3 meses. O país começa a se recuperar de novo. Então, existe uma resistência de que a aplicação do plano B nesse momento, porque poderia interferir nesse processo de recuperação econômica, né? Agora, pelo que a gente vê aqui, pelo que os especialistas vão falando, inclusive os médicos que aconselham o próprio governo, é cada vez mais consensual a posição de que vai ser preciso, sim, adotar medidas mais restritivas para evitar o pior agora durante o inverno, porque o Sistema Nacional de Saúde está pressionado já e vai continuar cada vez mais pressionado com o frio, com as doenças respiratórias que vêm com o frio, com a gripe. O próprio governo vem incentivando as pessoas a irem tomar a vacina da gripe comum para poder justamente fortalecer o sistema imunológico. Mas assim, não se fala em lockdown aqui ainda, se fala em plano B. O lockdown que a gente teve até agora foi na Letônia, que foi o primeiro país europeu a reintroduzir uma medida drástica como essa. É um lockdown de 4 semanas. O país tem média de 14 mortes por Covid. Por isso, a Letônia vai voltar a fechar escolas e todo o comércio não essencial. O isolamento vai durar pelo menos até o dia 15 de novembro. 57% da população da Letônia está totalmente vacinada, um percentual bem menor que a média da União Europeia, que é de 74%. Vivian, a situação na Europa, ela não é exatamente homogênea, né? É isso que você está falando. No leste europeu tem um novo surto, até porque a vacinação é mais baixa, tem a situação na Rússia. O Reino Unido avançou na vacinação, mas enfrenta esses problemas que você está falando. Isso é uma fonte de preocupação? Quer dizer, a circulação de pessoas dentro do bloco europeu com esses quadros tão diferentes entre os países? Olha, eu acho que se não for, vai ser muito depressa, porque é isso que você está falando. Existe uma situação aí muito diferente entre vários deles. Ali no leste europeu, onde você tem uma vacinação que vai num ritmo mais lento, você também tem resistência à vacina. Aqui no Reino Unido, você tem um índice de contaminações que vai mais acelerado, por exemplo, do que na França, onde as pessoas têm cobrado o passaporte da vacina das pessoas, do que na Espanha, onde as pessoas também têm cobrado passaporte de vacina e o uso de máscaras entre crianças acima de 6 anos. Quer dizer, essa diferença com o passar das semanas, ela vai ser maior. A gente vê que o governo do Marrocos suspendeu os voos do Reino Unido. Quer dizer, diante do avanço da Covid aqui, um está olhando o outro. Vai ser assim como vinha sendo desde o começo da pandemia. E na medida em que os países comecem a interpretar que alguém está fazendo de menos, eles vão tentar se defender. Vivian, então com esse cenário que você descreve, existe algum temor de que a Europa volte a experimentar aquela época mais sombria da pandemia ou ainda é cedo para pintar um quadro desse? Eu acho que por enquanto não, mas até porque tem países, o índice de contaminação na França está bem menor do que aqui, na Espanha está menor do que aqui, na Itália está menor que aqui, na Alemanha também. Nos países, nas grandes nações europeias que ainda usam algum tipo de restrição ou que demoraram mais a abrir as suas economias, o ritmo está mais lento. Agora, vai depender de como cada um deles se comportar, porque no frigir dos ovos não adianta um se comportar, né? Porque as contaminações viajam por aí, elas atravessam fronteiras, né? Sim, e as vacinações empacaram, né? Quem vacinou, vacinou. Quem não vacinou, a essa altura não vai vacinar mais. Já chegou no teto ali do que a população ia para vacinar, não? Talvez. Em alguns países eles têm estimulado, né, o uso das vacinas. Desde que eles começaram a cobrar o passaporte da vacina na França, por exemplo, as pessoas correram para se vacinar. Os franceses costumam ter muita resistência, né, a essa vacina da Covid. E a partir do momento em que eles começaram a cobrar para você entrar em restaurante ou para viajar, eles foram tomar vacina.
Então você chegou num ponto em que essa vacina, a vacinação que começou depois na França, está mais rápida do que aqui na Inglaterra. Isso tudo vai depender das maneiras que os governos tiverem de convencer a população de que a vacina é importante ou de quererem mesmo obrigar as pessoas a tomarem a vacina, como na Itália. Porque na Itália as pessoas agora, as empresas estão cobrando dos seus funcionários o passaporte da vacina. Ô Vivian, diante dessa resistência tão grande aí dos europeus, né, em alguns países à vacina, dá para dizer que o jogo virou? O Brasil deixou de ser patinho feio, persona não grata no universo da pandemia aí na Europa? Olha, isso daí a gente pode ver até pelo fato de o Brasil estar sendo aceito, né? O passaporte da vacina do Brasil está sendo reconhecido nos outros países europeus, né? Os brasileiros já podem voltar a viajar. Os brasileiros que foram vacinados com a Coronavac ainda não têm a sua vacina reconhecida porque ela não é aplicada aqui no Reino Unido, por exemplo, mas quem tomou outras vacinas aplicadas aqui no Reino Unido pode entrar ou está liberado de fazer aquela quarentena obrigatória no hotel, que tinha que pagar 2.000 libras e tudo mais. Quer dizer, o Brasil saiu da lista vermelha. Eu acho que isso é um reflexo de que o Brasil está começando a fazer o seu dever de casa, né? Demorou, mas os brasileiros agora podem viajar. O índice de vacinação do Brasil está entre os mais altos do mundo, quer dizer, se a gente continuar assim, possivelmente estamos no bom caminho, né? Vivian Oswald, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, Vivian, um abraço. Obrigada, bom trabalho para vocês também. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Amanhã tem mais. Até mais.